How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu Pensamento Extrusivo. É o meu podcast que é um spin-off do Dentro da Minha Cabeça, que é meu podcast principal aqui, um programa sobre recomendações, para a gente trocar ideias sobre tudo aquilo que tem alimentado a nossa mente, a nossa criatividade, ou que tenha servido como consolo, né, como refúgio num momento de tribulação, que tenha despertado alguma emoção e tenha pego a gente de alguma forma. Ou seja, indicações, recomendações de maneira geral, para a gente trocar e conto com a sua indicação nos comentários também. Então comente nesse episódio me dizendo qual é o seu alimento da mente nessa semana, que eu vou... E não precisa ser algo que você está consumindo nessa semana, inclusive não tem muita regra, faça como você preferir, mas estamos aqui para trocar, né, com a comunidade, aqui pra gente ficar mais próximo com a comunidade que eu venho construindo aqui no Dentro da Minha Cabeça desde o começo de 2024. Para lembrar todo mundo que esse é um programa em vídeo lá no Spotify, então eu tô aqui com o meu suéter feio do Deadpool, dizendo que eu tô na lista dos malvados, né? Na lista dos garotos malvados. Então te convido para ir lá no Spotify e me assistir em vídeo, porque eu pensei nesse programa como um vídeo mesmo. Se você quiser ouvir só o áudio também, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu mesmo sou um ouvinte de podcast mais do que eu sou um espectador, telespectador. Então, fique à vontade, meu querido, minha querida, minha queridos, todo mundo aí, meus queridos. Hoje, nesse programa específico, eu quero recomendar para vocês um jogo de videogame. E eu sei que muitos de vocês pode ser que não joguem videogame, que não gostem de videogame, que não tenham o hábito. E tudo bem, tá? Escutem a dica de qualquer maneira, escutem o que eu tenho a dizer sobre esse jogo, que é um dos meus jogos favoritos da vida. O ponto é que hoje em dia tem várias formas de se consumir jogo de videogame. Então, de repente, você pode assistir uma gameplay num YouTube da vida, um jogo completo, seja com alguém narrando por cima, ou só o jogo rolando mesmo, e alguém jogando. Tem várias formas de fazer isso. E esse é um jogo que vale muito a pena pela história do jogo, né? Entender que a dificuldade faz parte de toda a narrativa. Antes de falar sobre o jogo, eu quero comentar um pouco sobre como eu me apaixonei por esse gênero de jogo plataforma 2D, né? Em pixel art, especificamente, que é esse estilo de arte pixelizado mesmo, né? Feito como se fosse no Paintbrush, que a gente que é mais velho se acostumou a desenhar lá, pensando no pixel para fazer as formas arredondadas. Então o pixel tudo é mais quadradinho, né? Porque não tem o vetor ali para fazer as curvas, enfim. Uma outra forma, eu não sou artista, tô falando da forma simplória e besta que eu sei resumir, mas os pixels, eu sou um cara formado em TI, então eu sei dizer isso. Os pequenos quadrados luminosos que estão nos nossos monitores e tal, que representam a matriz, né, do que é exibido pra gente. Então imagina que é uma matriz de, no caso de um monitor Full HD, 1920 por 1080, cada um desses quadradinhos, que são 1920 colunas e 1080 linhas, cada um desses quadradinhos dessa matriz, essa planilha do Excel, é um pixel. Dá pra te explicar assim, beleza. Caralho, que louco. Enfim, cabe no dedo da minha cabeça, né, esse devaneio sobre pixel, que é óbvio, mas tudo bem, perdão, vamos voltar. Eu acho que Sonic e Mario me fizeram me apaixonar por essa categoria de jogos, né? Enfim. E quando eu tava na faculdade eu conheci um jogo plataforma que ele era diferente dos que eu tava habituado. Ele era um jogo muito mais desafiador, que eu levava horas ou muitos minutos pra passar de uma única tela, né? E eu tô falando de Super Meat Boy, né? Que é um jogo que você controla ali um bonequinho que é um pedaço de carne, né? E você tem que passar de fases desviando de serras, espinhos, etc. E a tela é uma fase. Só que a tela, você morre tantas vezes que depois que você morre, que você passa de fase, ele mostra um contador de todas as suas mortes meio que simultâneas, assim. Porque você vai morrer lá só centenas de vezes por tela
nas telas mais complicadas do jogo. E aí, gostando desse gênero, eu sempre me abri, né, pra se um dia aparecer e tal, um sucessor espiritual de Super Meat Boy pra mim, algo que me pegue no mesmo tanto. E em, sei lá, alguns anos atrás, um jogo passou direto por mim, nem me atingiu, que foi o jogo que eu quero comentar hoje, que é Celeste, né? E foi aí que Celeste me pegou de surpresa 3 anos atrás, ou 4 mais ou menos, não lembro se foi 21 ou 22, quando eu morava em São Paulo, no meu último apartamento que eu morei lá antes de me mudar pra Araraquara. Celeste me pegou de surpresa muito porque Celeste é um jogo lindo. Em todas as formas de explicar que um jogo é lindo, que uma obra é linda, ele é lindo. Ele é lindo visualmente. Ah, Vidani, eu não gosto de pixel art. Irmão, o erro é todo teu, assim. Você tem que aprender a gostar, porque é que nem você virar pra mim e falar que um quadro do Picasso é feio. Pô, uma estética que você não tá habituado, mas a partir do momento que você dá uma chance, você vai começar a entender que a estética do cara, ela faz todo sentido, tem toda uma coerência e existe um valor todo ali em você começar a se apaixonar por aquilo. E pixel art é isso, enfim, acho que é muito escroto, na real, quem simplifica pixel art achando que é fácil, achando que é simples, e não é. Muito pelo contrário, é muito difícil você fazer curvas e fluidez com pixels, né? E Celeste é lindo visualmente. A trilha sonora de Celeste, ela é magnífica mesmo, é linda, ela é enigmática e ela é super envolvente, ela vai ganhando corpo conforme as fases vão avançando. Em alguns momentos você tá super energizado por conta da trilha. É uma trilha que eu costumo usar para trabalhar quando eu tô fazendo um trabalho muito braçal, muito de... Cara, hoje em dia é mais difícil eu ter esse tipo de trabalho, né? Mas quando eu tava em TI, eu usava muito a trilha para preencher planilha, preencher timesheet dos membros do meu time. Eu tava sempre com o Celeste na cabeça, redigindo e-mail, alguma coisa assim que eu precisava ficar num foco. A trilha de Celeste é impecável. E é claro, além da estética da trilha, os desafios do jogo, né? Porque Celeste é um jogo difícil pra caramba. Muito difícil. É um jogo sobre uma menina ruiva escalando uma montanha. E é sobre isso o jogo. Você tá passando pelas telas, sempre subindo, indo de um lado pro outro, às vezes pra baixo pra escavar uma caverna e voltar. E você tá escalando uma montanha. Só algumas fases, poucas fases até, em que ela tá escalando essa montanha. Um jogo de extrema habilidade, de timing, de pulo, de você testar a mesma tela várias vezes. E por isso que eu digo, se você não gosta de jogar e sabe que é um jogo difícil, acha que vai ser difícil pra você, assiste gameplays, de verdade. Procura no YouTube uma gameplay, alguém que você goste, ou mesmo uma gameplay sem narração, sem ninguém se apresentando, só o jogo rolando, porque é um jogo que toca numa temática muito bonita mesmo, assim. Celeste fala muito profundamente sobre saúde mental, né? E eu, de verdade, eu gosto tanto desse jogo que eu não quero nem ficar dando muito detalhe sobre ele aqui. Mas a montanha que a Celeste tá subindo, tá escalando, é uma montanha também não literal. Ela é literal porque a montanha existe, a montanha no Canadá, inclusive, a montanha Celeste. Mas ela tá escalando uma montanha dela própria, dos próprios traumas e das próprias fraquezas dela e do próprio lado sombrio dela mesma, da Madeleine, que não é a Celeste, né? Celeste é a montanha, você controla a Madeleine, que é a menina ruiva que tá lá subindo e coletando seus morangos e tal. E eu acho que, cara, Celeste é um jogo super reflexivo e imersivo e que te coloca na pele de uma pessoa que tá passando por um momento de vida de autodescoberta. Eu não quero, falar muito sobre isso porque é muita paixão e eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas eu preciso dizer pra vocês que a história de Celeste, ela mudou a minha vida pra sempre, assim. Abriu minha cabeça em vários aspectos em relação ao quanto esse jogo consegue ser sensível, de verdade, e te colocar de um lado de empatia, de entender o mundo pelo olhar de outra pessoa mesmo. Então, assim, recomendo demais que você conheça Celeste. Se você gostar de videogame e souber jogar, dá uma chance. Não é impossível, ainda mais se você não quiser pegar todos os morangos e não quiser ser um maluco que nem eu sou. Vá em frente, você vai conseguir jogar, você vai se divertir. E mais do que tudo, se permita ser tocado por Celeste. Celeste é um jogo impecável em relação à narrativa e eu sou completamente apaixonado. Essa montanha da saúde mental, que cada um trava a sua própria batalha, né? Cada um sabe o caminho que tem. Celeste é um ótimo reflexo disso, de como a gente encontra acolhimento em outros, reconhecendo que eles também estão passando
pelas próprias montanhas, escalando as próprias montanhas. É lindo o jogo, lindo mesmo, espetacular. E se você quiser um motivo a mais para jogar Celeste, 3 brasileiros, pelo menos, participaram do desenvolvimento do jogo, que eu saiba são 3, né? O Pedro e a Mora, que são os artistas, a Mora Bethany e Pedro Medeiros, e a Heidi Mota, que é a gerente de desenvolvimento lá de EXO-K, que é da EXO-K, que é a desenvolvedora, né, do jogo. Então, minha recomendação essa semana é um jogo que eu não joguei ele essa semana, mas eu escuto a trilha de Celeste todos os dias da minha vida. E mesmo que seja só pra... Enfim, tô na rua passeando com o meu cachorro e uma musiquinha ali pra me acompanhar. Esse jogo, ele é um soco na cara e um abraço ao mesmo tempo. Impecável, incrível. Eu tô pra tatuar um moranguinho alado ou algo do tipo, algo que represente Celeste pra mim, porque eu tenho, né, nesse braço esquerdo aqui, muitas tatuagens de videogame, né? Chrono Trigger aqui no braço esquerdo, no antebraço, Zelda Majora's Mask aqui eu tenho Metal Gear também em cima. Deixa eu ver se consigo mostrar com alguma competência. Pera aí, eu juro. Aqui. Ó o robôzão lá atrás. Tá bom, né? Olha o Snake aqui, dá pra ver. Quem viu no Spotify viu. E eu tô de pijama aqui embaixo. Tá? Eu tava escondendo isso de vocês, acabei revelando. É isso. Minha recomendação dessa semana é um dos meus jogos favoritos da vida inteira. E sim, pra você que tá se perguntando, eu tava parando a barba pra deixar só o bigode, né? Como eu venho fazendo há alguns meses. E eu arranquei um filé, né? Um bife de picanha do meu queixo que tá aqui fazendo casquinha já. Então, pra você que se incomodou, perdão. Feridas acontecem. Eu sou um ser humano. Meu sangue não é azul, apesar de príncipe. E é isso. Gente, e você? O que é que tem alimentado a sua mente? Me conta nos comentários desse episódio. Vai lá e deixa seu comentário, deixa uma recomendação pra toda a comunidade. Queria aproveitar e agradecer demais a todo mundo que comentou no primeiro vídeo do primeiro episódio. Esse aqui é só o segundo pensamento extrusivo. E, cara, eu não sabia que a galera ia gostar tanto do formato. Então, de coração, caras, obrigado. Eu tô lendo todas as recomendações de vocês. Tô lendo os comentários, né? Não peguei pra ler tudo que vocês recomendaram. Muita gente recomendando livro, filme, série, jogo, etc. Obrigado. E é isso que eu queria mesmo. Continue recomendando. Fala sobre essa sua semana. O que é que você tá conhecendo, o que você curtiu, o que você não viu. Deixa aí seu comentário. Fala um restaurante que você foi, um barzinho que você foi, um rolê que você foi. Não interessa. Um momento que você teve. Fala assim, cara, minha recomendação hoje é liga pra sua avó, mano. E eu dou essa recomendação pra todo mundo também, porque eu não tenho mais uma pra ligar. E tudo que eu queria hoje era ter uma vozinha pra eu dar um telefonema e dar um beijo na minha avó. Enfim, mais um pensamento extrusivo aí pra vocês. Inclusive, obrigado por ouvir meu pensamento extrusivo. Pra você que gostou, siga nas redes sociais. Eu sou o @Príncipe Vidani e o podcast @Cabeça do Vidani tem link na descrição do episódio. E lá no dentrodamiacabeça.com.br também tem link pra tudo. Não se esqueça e colabore no financiamento coletivo do Dentro da Minha Cabeça também. Tem o Apoia-se, o Patreon e a chave Pix. Tudo descrito no nosso site também. Vai lá e ajude com o que couber no seu orçamento. Com R$20 você participa até de um grupo exclusivo no Telegram comigo e com mais uma galerona. E se você tá no grupo do Telegram, deixa sua recomendação lá também, mas não se esquece de passar no comentário do Spotify também pra deixar pra galera toda, né? Não se esqueça de ouvir também o episódio principal do Dentro da Minha Cabeça. Essa semana saiu um com a Kati Barcelos que tá, ó, delicioso. Alegria, tranquilidade e até o próximo pensamento extrusivo. Valeu! Pra não fazer desfeita, nesse outro braço eu tenho o Yoshi também, porque só pra não falar que só tem coisa de videogame no esquerdo, né? Mas tem o Yoshi aqui também. Além da silhueta do MC Brinquedo aqui, que não me pergunto por quê. Isso aqui foi intrusivo mesmo, não foi extrusivo não.